Hiperlinkados na área e você não pode se esquecer de entrar nas nossas redes sociais. Não pode se esquecer. De jeito nenhum. Não pode. Não. Porque senão você vai ficar de fora disso aqui. Isaac? Oi. Só puxa o microfone para sua direita, que está bem do lado da bola. Júnior vai estragar tudo. Não tô nem vendo. Não consigo nem saber, onde está. Que isso? Isso eu não sei nem arrumar. Que risada foi essa? Como é que chama o Dick Vigarista? Muttley. Vamos lá? Em 5, 4, 3, 2... Hiperlinkados de volta, Júnior, e as pessoas precisam saber que elas não podem ficar de fora das nossas redes sociais. E por que não pode ficar de fora? Se eu quiser, eu fico. Não, mas se você fica fora das redes sociais, a gente não vai poder conversar, olha aí. Comentário de Rafael Pimenta. Estou espantado com o tanto conhecimento que vocês têm sobre a Bíblia. Muito obrigado, irmãos, por nos facilitar sobre esse conhecimento. Deus abençoe suas vidas. E a Vilma Mendes diz o seguinte: Deus seja louvado pelo ministério de vocês. Muito criativo e engraçado, muito abençoado e abençoador. Deus abençoe vocês e suas famílias. Só uma curiosidade: como vocês entram neste cantinho tão pequeno? Robson Veríssimo diz o seguinte pra gente: no primeiro segundo do programa no YouTube, eu já deixo o meu like, pois gosto muito do programa e não perco um sequer. Sou muito grato pelos estudos, pois já vejo o reflexo de cada episódio em minha vida e na da minha família também. Deus vos abençoe muito. E agora o comentário do Vinícius Negri. Acho um absurdo que esse programa tenha apenas meia hora. Parece que o Isaac não gosta muito da gente. Olha, Vinícius, eu tenho certeza que se o programa tivesse uma hora, vocês iam ficar entediados com a gente, tá bom? Mas vamos deixando assim com gostinho de quero mais, que funciona melhor. Mas valeu pela dica aí, viu? E agora a Érica Brandenburg. Olá, tenho 60 anos e não perco um programa de vocês. Uma forma descontraída de aprendermos mais da palavra de Deus. Lázaro Vinícius fala com a gente: adoro o programa de vocês. Estou entendendo assuntos que não entendia desde pequeno e agora não são mais dúvidas para mim. Espero que continuem gravando esses ótimos conteúdos e que Deus os abençoe. Olá, vamos aqui para o Hiperlinkado já no estudo da Bíblia, Diego. Muito bem. O estudo da Bíblia. Viemos conversar sobre ela. Vou conversar sobre ela. E eu já vou falar o título já. Já vai falar o título? Já vou falar o título. Assim? É. Então vai. Ponto cego. Ponto cego. Ponto cego. O que é um ponto cego, Diego? O ponto cego normalmente é aquele lugar, é aquela posição que você está que cria um ponto cego. É isso mesmo, exatamente. Eu estou num lugar assim que eu não consigo ver alguns outros, assim, pontos cegos. Entendi. Entendeu? No carro, por exemplo. No carro, como é que é? Como é que por funciona? exemplo, dependendo do carro que você tem, do tamanho do carro, etc., cada carro tem o seu ponto cego. Você não vê o pedestre atravessando a rua, é um isso? trechinho que não tem espelho que resolva. Entendi. Entendeu? Que ali, até por isso, alguns carros têm uma nova opção que mostra para você que tem um carro no seu ponto cego, te avisa. Olha, tem isso aí? Tem. Porque você não consegue ver que tem alguém ali. Então o carro te avisa, ó, tem gente ali. Não vai para a esquerda agora. Entendeu? Entendi. Então, é uma posição que eu tô. Uma posição que eu tô. E que tem uma parte que eu não consigo enxergar. Isso, exatamente. Então é disso mesmo que nós vamos falar, porque na vida cristã também tem os seus pontos cegos. Tem os seus pontos cegos também. Tem os pontos cegos. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui e veja só o que Deus vai dizer aqui através de Isaías. Ok. Isaías 43, vou ler do verso 15 ao verso 19. Então veja lá. Eu sou o Senhor vosso Deus, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor que outrora,
preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavaleiro, o exército e a força. Verso 18. Aí ele faz agora um apelo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerareis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Até aí. Ok. Então Deus ali, ele aparece falando algumas coisas que ele fez, que ele realizou. Foi. Não é? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, sou eu esse aqui que fez Foi. Ele fala assim, ó, sou eu, Deus, que abriu o mar. isso. Fui eu. Aí ele fala assim, ó, eu abri o mar, eu queria que você esquecesse que eu abri o mar. Esse é o mandado Não é isso que ele tá diferente de Deus, não esperava isso dele. falando? Não, ele fala, esquece aí. Esquece, né? Ele fala assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas. E ele cita antes que coisas são essas. Certo. Eu sou o Deus que abriu o mar. Então, não se lembra disso, Sim, porque eu quero fazer coisa nova. eu quero ir além disso daí. Eu Quero ir além botar disso aí. rio no ermo. Olha o que aconteceu. Isso. Você entendeu? O mar se abriu. E aí e teve a parte seca. caminho ermo no meio do mar ele fez. Certo? Ele falou que vai fazer o contrário. Eu quero pegar o deserto e colocar água nele. Isso, exatamente. Percebe? Então, Deus aqui, Diego, ele está dizendo assim, esquece das coisas passadas para que eu possa fazer coisa nova. Interessante. É como se as coisas passadas tivessem, por melhores que tenham sido e feitas por Deus, em algum momento da história do povo de Israel, elas começaram a atrapalhar. É. Não é? Que Deus tem que chegar e falar assim, gente, tá bom, gente, você pode por favor esquecer que eu fiz isso aí? Esquece, porque eu não Porque eu quero fazer mais coisa. quero fazer diferente. Se você ficar olhando só para isso daí, você não vai reparar em outras coisas que eu vou fazer aqui. Vocês estão encontrando sempre as mesmas soluções. E vocês estão sempre olhando lá para trás, falando, olha o que Deus fez. Eu sei que foi eu que fiz. Eu só queria fazer mais coisa. E diferente, queria fazer de outro jeito agora. Isso, fazer. E vai ser tão extraordinário quanto. Vocês estão limitando o que eu posso fazer. Vocês têm um ponto cego. É interessante demais isso. Antes de ver esse texto, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Desse jeito aí. E faz todo sentido quando você entende por que Deus está falando isso. Mas ele está dizendo, olha, você tem que ir além. Você tem que me deixar ir além para eu te levar além. Senão você não vai enxergar. Senão você vai ficar sempre ali, batendo na mesma tecla. A mesma coisa você não enxerga. Isso. Então olha só, Diego. No nosso dia a dia, Deus mandou os profetas. Isaías é um profeta, não é? Sim. Qual é a função do profeta? Deixa eu só dar um exemplo de frustração de Deus nesse caso. Vai. Você faz uma viagem com a sua esposa. É. Você prepara a viagem, faz aquela viagem. Legal, né? Sim. Passam-se os anos, aí você vai fazer 20 anos de casado. Aí você fala, agora eu vou fazer uma melhor ainda. Só que ela só fala daquela primeira lá. Entendi. E Ela aquela fica, foi não, marcante. Eu queria voltar lá naquela. No mesmo aquela lugar. que era legal, eu quero naquele mesmo lugar. Aquela que é Naquele maravilhosa. hotel, naquele- E você falando assim, gente, tem um lugar muito mais maravilhoso que eu já descobri nesses últimos 20 anos. Que se ela for, ela vai gostar muito mais. Mas ela fica o tempo todo, não, mas eu queria aquela lá. Aí você pega o avião com ela, tá dentro do avião com ela, ela tá assim, que pena que a gente não tá indo pra tal lugar. Isso. Você imaginou o nível de frustração que dá? Entendi. É por isso que Deus está falando, olha, você pode, por favor, deixar para trás isso daí, porque eu vou fazer coisas ainda mais extraordinárias. Eu sou tão poderoso que você pode esquecer o que você viu fazer, que eu vou fazer mais ainda, o efeito vai ser ainda maior. Maior. Eu não estou preocupado se você fique guardando essas coisinhas aí, não, porque deixa comigo. É isso. É disso que ele está falando aqui. Era para conhecer lugar novo, mas a pessoa fica no mesmo lugar. Isso acontece com gente que não quer se mudar da cidade onde nasceu. Né? Sim. Ele não vai conhecer outra coisa, Sim, é verdade. outro lugar, ele não vai para lá. Certo. Então, povo, a gente pode acontecer isso com a gente espiritualmente. Você não vai para mais bênçãos de Deus por você estar apegada ao seu próprio lugar, aonde Há bênçãos anteriores. há bênçãos anteriores. Pode acontecer com coisas ruins anteriormente também. A gente chama isso de trauma. Você não vai para É frente. verdade. Esse aí é o antitrauma. Esse é o antitrauma. Mas causa o efeito aqui na vida espiritual de travar também, de não ir para frente. Então, Diego, tem um provérbio que diz o seguinte: o peixe é o último a perceber a água. Provérbio chinês. É É chinês mesmo? chinês.
Porque sempre é um provérbio chinês. Não, mas esse Esse é porque chinês. O chinês, como a China tem alta, Ah, o que ok. veio da China parece que é Ah, entendi. Mas Né? é chinês mesmo ou você tá falando aqui? chinês, cara. É de verdade? É chinês. Por acaso esse é chinês. Que diz o quê? Na verdade, Peixe? na verdade, onde eu li dizia que era chinês. Pode ser que o cara que escreveu Não, mas se você, onde você leu, diz que é chinês, chinês é. É chinês. É isso, diz que o peixe é o último a perceber a água. Ok, O último a perceber a água. Então veja só. O peixe não sabe que tem água, tô entendendo. porque ele vive lá. Ele não percebe a água. Ele só vai perceber a água numa situação. Quando ele sair da água. Certo. Aí ele vai notar que tem água. A gente, quando respira também, Diego, você não percebe o ar assim. Você fala assim, agora eu vou respirar. Inspira, expira. Você não faz isso. Você tá falando assim que a realidade, ela é a última coisa que a gente percebe. Isso. A gente tá dentro da realidade e percebe várias coisas, mas a realidade em si é a última coisa que a gente percebe. É onde, e, por exemplo, se você está numa instituição, quanto mais próximo essa instituição faz parte da sua vida, pode ser igreja, pode ser o Empresa. seu país, o governo do seu país. É verdade. Quanto mais próximo você está de uma instituição, mais difícil é você olhar para essa instituição e analisá-la. Entendi. E tentar entender como é que ela se movimenta, o que tem de bom, o que tem de ruim. Porque você é um peixe naquela água. Você não analisa, não fica analisando a água. É que nem quando a gente fala que o brasileiro é assim. E aí talvez você não tenha parado para pensar e fala assim, rapaz, o brasileiro é assim mesmo. Mas você fica pensando. Aí você fala, olha só, eu também sou assim. Aí você está se apercebendo da água, é o peixe se apercebendo da água. É isso, mas é difícil fazer isso. É difícil mesmo. Porque quando a gente está, você falou aí da igreja, falou de instituições, de uma empresa, o que quer que seja. Quando eu estou envolvido ali no dia a dia daquela realidade, aquilo ali eu não fico fazendo, microanalisando tudo. Não, eu vivo a vida. Você vive a vida. Você não percebe. E aí, com o tempo, você acha que a vida é isso mesmo. Sim. Você não analisa. Por exemplo, medidas. Medidas de comprimento, por exemplo. Você sabia, Diego, que só no dia 14 de outubro de 1960 a Conferência Geral de Pesos e Medidas se reuniu para definir algumas coisas? Sabia? 1960. Não. 1960, o que foi que Em definiu? 1960 eles definiram que o mundo ia usar os mesmos padrões. Que padrões? Do que você está falando? Estou falando do metro, por exemplo. Não. Do metro. O metro, o que O tem o metro. Quanto você mede de altura? 1,90 m e tantos, né? Isso. Então, esse padrão, o metro, o litro, o graus... Esse padrão existe Kelvin. há 600 anos. Não, é 1960 que eles conseguiram... 960? 1960. Não. Que eles conseguiram falar assim pro mundo, vamos usar o mesmo, que vai ser legal? Ah, Júnior, você nasceu em 1960. Não, um pouquinho depois. já estava definido Foi já. pouco tempo, 1960. Eu já nasci no meio da água. Foi agora há pouco. Foi agora há pouco. Agora há pouco. Sabe como é que era antes? Hoje ainda é um pouco. Os Estados Unidos é diferente, a medida deles? Nossa, o tanto que eu reclamo dessa medida diferente dos Estados Unidos, eu É achava diferente. que tinha 300 anos esse É negócio. diferente. Em 1960, eles conseguiram chegar à conclusão de que seria legal o mundo inteiro usar o mesmo. Centímetros. Então no Japão é centímetros, porque em 1960 eles sentaram e falaram, vamos fazer no Japão, no Brasil. Porque daí deu para quando você vai fazer um celular, aí deu para uma indústria num lugar produzir uma peça, uma indústria de outro país produzir outra peça, uma indústria de outro país produzir outra coisa, porque eles tinham agora as mesmas medidas. Aí Por isso que tá assim ficou hoje. separadinho. Não mudou ainda, não quis. Não sei. quis ainda. Porque já que você me falou agora que foi em 1960, daqui a pouco eles vão mudar também, porque vão ficar sozinhos. E a gente ninguém pensa nisso nas medidas. Cara, Na medida em si, por exemplo. Quanto que é um metro, Diego? um metro é 100 centímetros. Mas eu não perguntei quanto que dá eu dividir 1 metro por 100. Eu perguntei quanto que é um metro. É 6 centímetros. Não, mas quem definiu... Esse 100 centímetros vai dar um tamanho, não vai dar um tamanho? Sim. Esse tamanho, quem foi que definiu que é esse tamanho? Quem definiu, Júnior? Quem definiu? Quem? Não vai me falar que foi em 1960, não. Não, em 1960 eles conseguiram definir que o metro não seria mais um pedaço de ferro lá em Paris, que tinha esse tamanho. Tinha um pedaço de ferro em Paris Não sei se é ferro, madeira, tem um negócio. Não devia que ser madeira. media 1 metro. Não, ele media aquilo que ele media.
Ah, tá. Aí alguém disse assim, ó, Isso é o metro. isso é o metro. É, Graças a Deus a pessoa falou isso. falou. Não estava perdido aqui. Você percebeu como é que a gente não tem noção? Senão a gente estava em côvado. É Palmo. verdade. Isso. Porque tem várias medidas. Olha só, você sabe que a gente não pensa isso, a gente não nota. Quando você compra uma fita métrica, você confere com outra fita métrica para ver se essa fita métrica que você comprou, se ela está do tamanho certo de metro? Não, você Eu acredita. confio no mundo. Você confia. Confio no mundo. Quando você compra uma régua, você fala assim, essa régua tem 30 centímetros, mas eu vou ver com a outra régua que tem em casa para ver se está batendo. Se você faz isso, você tem um negócio chamado toque. Mas ninguém faz. A gente admite e pronto, acabou. Sim, sim. Por exemplo, tem outras medidas interessantes. Por exemplo, a medida de pés. É Certo. pé de quem, Diego? É o pé de quem? É o pé de... Que número é esse pé? Que número é esse pé? É calça quanto? Calça quanto? Porque é o pé de alguém. É. Geralmente o pé do imperador e tal. Então por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive num mundo e tem várias coisas que acontecem. O pé do imperador é muito engraçado. Porque aí vem o imperador com um pé diferente, muda a medida. Não, mas aí você fica com aquele pé lá. Aí por isso daquele imperador, tem que aí guardar por o isso pé você tem que dele. fazer um modelo, um ferro e guarda em Paris. Então você está falando que em Paris tinha um ferro, tinha um pé. É. Em 1960 eles falaram, tá bom, esse tamanho nós vamos medir em coisas da natureza, porque vai que perde o ferro. Tá. Não foi isso, mas né? Vai que perde o ferro. Entendi. Então agora o metro ele tem o comprimento de onda da radiação do determinado produto, do elemento químico lá. Ah, mudou. Mudou, porque agora dá para você medir com o elemento químico. Então, você viajar em Paris e pegar Ok. a sua fita métrica e colocar perto do... É difícil medir do mesmo jeito, mas entendeu? Tá, entendi. Mas teve a padronização. O que eu estou dizendo é... Eu quero saber onde você vai com isso aí. Não, quando eu vou com isso aí, que a gente vive e a gente fala assim, não, isso aqui tem tantos metros, mas a gente não pensa nessas coisas. Entendi, entendi. Não estou percebido dessa Você não questão está de percebido, métrica. você não está preocupado. Por exemplo, hoje a gente fala Ela que... existe, mas eu não estou... Hoje a gente fala que um terreno tem tantos metros quadrados. Na Idade Média eles diziam que um terreno ele tem tantos dias que um homem consegue ará-lo. Arar, cuidar, cultivar. Ah, é? Era assim que eles mediam o tamanho. Olha só. Fazia mais sentido para eles. Entendi. Ou o meu terreno dá tantas sacas de, sei lá, Certo. soja. Só que a gente sabe se o solo for diferente, muda o tamanho da terra. Entendi. Aí a gente hoje entende que é melhor fazer em metro quadrado. Então você está falando de coisas que a gente vive a vida sem parar para prestar atenção. Não presta atenção, porque a gente não tem noção da água. O peixe não tem noção da água. Por exemplo, depois que eu te conheci, eu descobri que eu era mais paulista do que eu imaginava. Ah, é? É verdade, É, é não verdade. É verdade. Foi. É verdade. Você falou do negócio... Nossa, agora você falou um negócio que me lembrou aqui. Porque como eu sou do Rio de Janeiro, quando eu saí do Rio e pela primeira vez eu fui para uma outra cidade do Brasil, no caso aqui que eu estou me lembrando desse choque cultural, foi quando eu cheguei em Minas Gerais, fui lá visitar. Quando eu cheguei lá, eu percebi que as pessoas falavam diferente. Falava diferente. Eu falava, ué, mas não fala todo mundo igual? Aí que você percebeu. Porque eu via na televisão o pessoal fazer voz de caipira e tal, mas pra mim era ok. Era um negócio que tinha lá no interiorzão do Brasil. Não, você saiu da sua cidade, foi para a cidade do lado, já dá uma diferença. E aí eu me apercebi que as pessoas falavam diferente. Tinham gírias diferentes, expressões diferentes. E aí a primeira sensação que eu tive foi, as pessoas aqui falam diferente de mim. Mas aí passando o tempo ali, as pessoas começaram a me tratar como um estranho. Porque eu é que era o esquisito. Sim. Aí, Daí eu percebi que eu é que falava diferente delas. aí você começou a perceber a água. Exatamente. Você não percebia antes a água. Sabe que tem uma página no Face que diz assim, ó, seja paulistano. E lá ensina, para você ser paulistano de verdade, você tem que falar desse jeito. Ah, é? Aí eu li e falei, oh, olha, Você descobriu. descobri. Lá diz assim, em vez de falar meu Deus do céu, É. diga mano do céu. Certo. Olha aí. Em vez de falar tá muito quente, substitua muito por mó. 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 Você é paulistano, Ok. entendeu? Entendi. Em vez de você falar tem carne para comer, tem frango, Sei. tem peixe, Ah. você fala o que tem de mistura? Mistura. Nossa, Mistura. isso aí foi um negócio também choque Mistura. cultural. Mistura. Eu falei, cara, mistura, o que é mistura? Todo mundo falava, não sei o que é mistura. Meu Deus, o que é É. isso? Paulistano. Mistura é aquilo que não é feijão, arroz e salada. É. É a mistura. Tá vendo? Aí você vai se apercebendo da realidade. E quando eu fui para Manaus e fui picado por um carapanã? Carapanã. Ah,
É o nome do mosquito lá. Do pernilongo. Do pernilongo. É. É o carapanã. Em Manaus aí é outra língua, eles falam outra língua. E é Brasil. E é Brasil. E a gente só nota isso Porque quando você vai, quando você não percebe no dia a dia. Nesse caso que a gente está citando aqui, Júnior, a gente teve choque cultural porque a gente saiu da água que a gente estava. É. Aí foi para outra água e a gente falou, a água aqui é diferente. Aí você percebeu a sua. Aí eu percebi, rapaz, eu estava na água esse tempo todo lá. Entendeu? Eu me percebi da realidade porque eu saí da minha realidade. Aí vem para a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia de acordo com a sua realidade. Olha o problema que dá. Certo. Porque aí você está estudando a Bíblia e aonde você é, da onde você veio, da onde você foi criado, faz diferença. Faz diferença. Quem te ensinou a Bíblia? Quem te ensinou faz diferença. Faz. Vou dar alguns exemplos aqui. Imagine se eu disser, vou pegar uma frase aqui solta, tá bom? A frase é a seguinte. Se eu pegar a frase e dizer assim, ó, seria legal que uma pessoa de uma religião casasse com a pessoa da mesma religião. Certo. Pronto, a frase, né? Tem um monte de gente assistindo, não tem? Tem. Aí dependendo de quem está assistindo, vai ouvir outro, cada um vai ouvir uma coisa. Se for uma pessoa casada com alguém da mesma igreja, e esse alguém é um bom marido ou uma boa esposa, ele vai dizer assim, isso mesmo, pastor, realmente tem que casar com pessoas da mesma fé. Isso. Se ele for casado com alguém da mesma fé, E foi um mau casamento? e esse for um mau casamento, ele vai dizer assim, pastor está falando isso, mas não conhece. Não sabe o que tá. Não sabe como é que é a minha vida e tal. Não conhece minha água? Se ele for casado com uma pessoa de outra igreja que não a dele, mas é um casamento bom, essa Certo. pessoa da outra igreja é uma pessoa boa, Sei. essa pessoa vai me ouvir e dizer assim, o pastor está com preconceito. Meu marido aqui sempre me tratou bem, me leva na igreja, ajuda a igreja. Foi isso. Eu acho até que dá para fazer evangelismo. O evangelho vem para Cristo. É um homem de Deus, só não aceitou Jesus ainda. Isso. Se é uma pessoa casada com alguém que não é da mesma fé, e essa pessoa é ruim, é um mau casamento, ela vai dizer assim, realmente, Deus está me amaldiçoando por tudo que eu fiz, por tudo que aconteceu. Acho que Olha aí, o pastor bem que falou mesmo. bem que falou, eu tomei a decisão errada. Então, Se for uma pessoa solteira, que não casou ainda, eu espero que o Isaac esteja colocando aí, ó, do seu lado aqui, Não, uma veja. contagenzinha, porque o pessoal lá, a gente já chegou na quinta contagem. não se, se for solteira. uma pessoa solteira e ela for jovem, assim, 17 anos, ela olha aqui e fala assim, isso é besteira, e volta pro celular. Ok. Se for uma pessoa solteira, mas que já passou dos 30, ela vai dizer assim, mas quero ver eu achar na igreja. As pessoas da igreja é difícil. As pessoas da igreja eu não vou achar. Tem gente de fora que tem muito melhor caráter do que quem está dentro. Diego, é o seguinte, Não estamos justificando nenhum desses argumentos. Nenhum. Nós só estamos dizendo Dando exemplo. que uma frase, dependendo de quem você é, da sua situação que você encontra agora, você vai ouvir de maneira diferente. Isso. Aí, Diego, quando você estuda a Bíblia, Você traz esse seu contexto junto. você vai entender a Bíblia, você vai ter dificuldade de entender a Bíblia do jeito que ela é, porque o seu contexto, ele é maior, ele grita, e você tende a entender a Bíblia do jeito que você é. Isso. E aí, o que pode reforçar isso, Júnior, são coisas boas que aconteceram na sua vida antes. Por exemplo, Deus me converteu falando comigo. Pronto, agora eu acho que Deus fala com todo mundo. E fala com todo mundo. Não fala. É do irmão. mesmo jeito. Não fala. Falou com você, glória a Deus, mas não fala com todo mundo. Se não falou com você, você acha que não fala com ninguém. Aí ele fala com ninguém, exatamente. Não falou comigo, então não fala com ninguém. Entendeu? Aí, uma coisa boa aconteceu na minha conversão. É uma coisa que até não era para acontecer, mas Deus fez acontecer pro teu bem. Aí você fala, pronto, a partir de agora eu sei que toda vez que fizer errado vai dar certo, porque deu certo para mim quando eu fiz errado. Olha aí que coisa. Olha o que aconteceu. É por isso, Diego, é por isso que Deus manda os profetas. Isaías é um profeta. E sabe qual é a função do profeta? A função do profeta, Deus manda o profeta para falar da realidade. A realidade do reino de Deus. A realidade de Deus mesmo. A realidade que existe. Por isso que essa realidade está na Bíblia. É por isso, Júnior, que tem um texto na Bíblia que eu quero ler aqui, que fala sobre isso, Provérbios, capítulo 4, verso 18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. O que é a aurora? Ao amanhecer. A luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia Perfeito. perfeito. Então, o que a gente
aprende é que a luz vai brilhando aos pouquinhos, como vai subindo o sol. Sol, como é que é o amanhecer, né, Júlio? Vai clareando. Da hora do sol aparecer, ele faz... Hey! É assim? Não. Vai Ele clareando. vem... Primeiro clareia, você nem tá vendo ele ainda. Daqui a pouco surge a pontinha dele, e ele vai subindo e vai subindo. A vida do justo, ela vai se clareando, ela vai se fazendo ser compreendida. A gente vai descobrir cada vez mais coisas. A vida do justo é uma eterna descoberta de coisas novas. Você está dizendo que o nosso conhecimento da Bíblia, ele cresce. O nosso conhecimento da Bíblia cresce. O nosso Ele não é estático. Não. Ah, eu estudei os estudos bíblicos, eu sei tudo. Esse é o problema. É disso que nós estamos falando. Esquece, Deus está falando, esquece esse estudo que você fez. Tem mais estudo para fazer. Exatamente. Não estou dizendo com isso que é preciso Esquece jogar no sentido, fora o não. estudo. Esquece nesse sentido. Não fica nele só. Não acha que é só Desapega da tua visão. Desapega aí, ó. Porque aquilo era o básico. Desapega. Não é que tá errado, era o básico. Tem mais. Não estou falando que eu fiz errado quando abri o Mar Vermelho. Não estou falando, não estou falando isso. Eu estou falando assim, ó. Desapega, porque eu vou fazer coisas novas. E às vezes você está apegado na tua história de conversão. Tem gente que está 30 anos contando a mesma história de conversão e achando que aquele é o único jeito de chegar até Jesus. Então, olha só. Tem vários jeitos. Vários jeitos. Várias formas. E se você se converteu de uma maneira extraordinária, o recado de Deus para você é: tem coisa mais extraordinária ainda que eu vou fazer. Você não viu nada ainda. Mais extraordinário. Então é por isso que você está aí vivendo a tua vida agora. Eu não sei como é que foi o seu passado, de onde você veio. Deus olha para mim e para você e fala assim, ó, eu quero fazer coisa nova. Mas eu preciso que você esteja pronto e preparado e queira enxergar coisa nova. Novos milagres, novas bênçãos, novas histórias, novos testemunhos. Progressão, crescimento. Crescimento. É isso que Deus quer fazer conosco. Por isso Ele mandou os profetas e a Bíblia para a gente enxergar a realidade, uma realidade que vai diferente de nós. Difícil da gente mesmo enxergar. Aí vem Deus e ajuda a gente a enxergar. Ele fala, é isso aqui, gente. É isso aqui. Então, para você que está aí, nosso amigo do Hiperlinkados, eu olho para você e digo assim, ó, se você não teve um bom relacionamento no passado, se seu filho se batizou e saiu da igreja, não é todo filho que vai sair, não é porque foi a idade que ele batizou. Ou seja, Deus fala, esquece essas coisas, porque eu posso fazer coisa nova na sua vida hoje. Aceite isso, entenda isso e queira essas bênçãos novas para você hoje. Abra sua mente para Deus fazer coisas novas.